Nós precisamos falar sobre investimentos em dólar. Se você ainda não investe em dólar, já passou da hora e talvez depois dessas eleições, mais do que nunca, a gente precisa ter parte do nosso patrimônio dolarizado. Será que faz sentido a gente investir agora? Será que não faz sentido? Se você olhar nesse gráfico que está aparecendo aí na sua tela, só em 2022, até o momento que eu gravo esse vídeo, o dólar se desvalorizou 9,5%, sendo cotado a R$ 5,04. Então nós vamos falar aqui por que o dólar é a moeda mais forte do mundo hoje, quais são as vantagens e desvantagens de você investir em dólar e também como você pode investir em dólar diretamente aqui do Brasil. Pra gente começar, por que o dólar é a moeda mais forte do mundo? Vamos explicar aqui de maneira bem simples e fácil da gente entender. A moeda mais forte do mundo em cada momento da história pertence à grande potência mundial do período analisado. Por exemplo, do início do século XVI, ali naquela época das companhias das Índias Orientais, até o início do século XVIII, na Revolução Industrial, a Holanda era a grande potência do mundo e, consequentemente, o florim holandês era a moeda mais forte. Depois do período da Revolução Industrial até o pós-guerra mundial, a Inglaterra se tornou a potência e a libra esterlina foi considerada a grande moeda, a moeda mais forte do mundo durante esse período. E aí, do pós-guerra até hoje, no momento que a gente está vivendo aqui, os Estados Unidos são a grande potência mundial e o dólar é a grande moeda, a moeda mais forte do mundo neste momento. E um dos motivos que acaba justificando esse fato é que se, por exemplo, acontecer alguma guerra, os Estados Unidos é o país mais forte militarmente do mundo. E outro motivo é que grande parte das reservas internacionais dos países, 59,53% no segundo trimestre de 2022, está em dólar, isso de acordo com o FMI. Então o que acontece de maneira bem simples é que em momentos de crise, por conta de todo esse cenário do dólar ser a moeda mais forte do mundo, ele acaba sendo beneficiado, porque todo mundo acaba correndo para moeda mais forte para proteger o seu dinheiro. E lembrando que isso é a realidade hoje e não necessariamente isso vai se perpetuar ao longo do tempo. Igual a gente viu, na história as grandes potências mudam de acordo com cada época e a gente não sabe se os Estados Unidos vão continuar sendo para sempre a grande potência mundial e o dólar vai ser a moeda mais forte. Isso é o que a gente tem hoje e não necessariamente vai continuar assim, mas tendo isso em mente, vamos para o próximo passo desse vídeo, que são quais são as vantagens e desvantagens de você investir em dólar. Para a gente começar, a primeira grande vantagem é justamente você conseguir diversificar o seu patrimônio. Você não colocar todos os ovos na mesma cesta, todos os ovos aqui no Brasil. Por quê? Se acontece alguma crise específica aqui no Brasil, ou por exemplo, se o real se desvaloriza muito por conta de alguma política pública, alguma política econômica que foi mal sucedida, você não vai estar 100% exposto naquela desvalorização. Ou seja, tendo uma pequena proteção ali nos Estados Unidos em dólar, caso o real se desvalorize, parte da sua carteira não vai se desvalorizar tanto. Então você está, querendo ou não, parcialmente seguro. Isso já aconteceu algumas vezes na história, por exemplo, né? De fato, a inflação do Brasil é maior do que a inflação dos Estados Unidos. A gente já teve períodos de hiperinflação ao longo do tempo. Estou até aqui com algumas notas de 5 mil cruzados, 10 mil cruzados. Não sei se vocês se lembram disso, vocês viveram essa época também. Mas, basicamente, o dinheiro ia se desvalorizando ao longo do tempo, a hiperinflação ia corroendo tudo que a gente tinha aqui. E se você tinha 10 mil cruzados, por exemplo, talvez você não conseguiria comprar tantas coisas igual você compraria um ano antes, por exemplo. Da mesma forma que aconteceu na Argentina, na Venezuela. Eles estão passando lá por uma crise enorme por conta de medidas populistas, por conta de políticas públicas mal sucedidas. Então a moeda deles se desvalorizou demais e se eles tivessem uma pequena parcela do seu patrimônio em dólar, eles estariam minimamente protegidos dessa situação. Então imagina você ser milionário em real, só que você ter R$1 milhão não significa nada, porque você não tem poder de compra mundial. Você só consegue comprar alguma coisa aqui no Brasil, só que às vezes R$1 milhão você só conseguiria comprar, por exemplo, 1 quilo de carne, caso aconteça uma baita desvalorização. Isso num cenário mais extremo, mas, querendo ou não, é algo que está acontecendo nos países próximos ao Brasil. A segunda vantagem de você investir em dólar é que o dólar tem uma correlação negativa com os investimentos na bolsa de valores aqui no Brasil, por exemplo. Por quê? Como a gente tem grande parte do fluxo de dinheiro entrando e saindo da Bolsa do Brasil vindos de investidores institucionais estrangeiros, o que acontece? Quando eles querem investir aqui no Brasil, o que eles precisam fazer? Eles vendem dólar e compram real. Eles fazem esse câmbio. E quando eles compram real, o real se valoriza por conta da demanda e o dólar se desvaloriza. E eles pegam esses reais que eles estão comprando para poder investir na Bolsa de Valores. E quando eles compram muitas ações, as ações também se valorizam por conta da demanda. Então, as ações sobem e o dólar
cai. Então eles têm essa correlação negativa. No momento que um está subindo, na média, o outro está caindo ao longo do tempo. Ou seja, se você tem investimentos na Bolsa de Valores aqui no Brasil, caso você queira diversificar o seu patrimônio e se proteger parcialmente de uma queda da cotação das suas ações, o que você pode fazer? Comprar dólar. Por quê? Quando as suas ações aqui no Brasil caírem, na média, o dólar tende a subir. Então a sua carteira vai ter uma volatilidade um pouquinho menor. Terceira grande vantagem de você investir em dólar é que no longo prazo o dólar tende a subir. É só olhar historicamente o que aconteceu com o dólar. Até já fiz um vídeo aqui no canal, posso deixar aqui embaixo para vocês também, explicando por que no longo prazo o dólar tende a subir. São vários motivos, mas um grande principal motivo é justamente o diferencial de inflação. A inflação lá nos Estados Unidos é menor do que a inflação que a gente tem historicamente aqui no Brasil. Ou seja, se a moeda dos Estados Unidos se desvaloriza numa velocidade menor do que a moeda aqui no Brasil, naturalmente uma vai ficando cada vez mais valiosa em relação à outra ao longo do tempo. Então é exatamente por isso que durante um longo prazo o dólar tende a subir. E aí o nosso quarto motivo é que a gente tem, voltando naquela parte de diversificação, lá nos Estados Unidos a gente tem uma quantidade de ativos de empresas, por exemplo, muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem umas 300, 400 empresas negociadas na Bolsa de Valores e lá nos Estados Unidos são mais de 5.000 empresas. Ou seja, você tem muito mais opções e muitas vezes opções melhores, com mais qualidade. Às vezes uma grande empresa lá nos Estados Unidos, como por exemplo a Apple, ela sozinha tem um valor de mercado maior do que todas as empresas aqui no Brasil somadas. Ou seja, lá a gente consegue acessar as grandes empresas do mundo como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google. Todas essas empresas estão negociadas lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem empresas que são um pouco menores e um pouco menos sólidas do que a gente tem das grandes empresas lá dos Estados Unidos. Então é uma forma de você diversificar de forma inteligente também o seu capital. E por fim, o último motivo, o quinto motivo que eu separei aqui pra gente falar é que se a gente tem gastos dolarizados, a gente precisa ter também o nosso patrimônio e as nossas fontes de renda dolarizados também. Por quê? Pensa o seguinte, por mais que você compre tudo que você gasta ao longo da sua vida inteira, aqui no Brasil, grande parte dos produtos que você consome, até mesmo de alimentos, por exemplo, o preço desses produtos são dolarizados. Por quê? Os custos deles também são dolarizados. Se você vai comprar um celular, por exemplo, na loja da Apple aqui no Brasil, o preço desse produto depende do preço do produto lá nos Estados Unidos e também depende de vários outros fatores, como por exemplo, o dólar. Então, se o dólar está subindo, o preço de eletrônicos no geral também vai subir. Se você vai comprar gasolina, por exemplo, álcool no posto, o preço desses produtos também depende do dólar. Mas e se você for comprar, por exemplo, um saco de arroz, que é produzido aqui no Brasil, por exemplo? Será que esse produto ele depende do preço do dólar? E sim. Por quê? Porque grande parte do transporte que a gente tem aqui no Brasil, para o produto sair lá da fazenda até chegar no carrinho do supermercado que você está levando para casa, esse produto ele é transportado pelas rodovias e gasta gasolina. Então tem esse custo do transporte na composição do preço do produto. Então se o preço desse produto, se o custo desse produto depende do dólar, o seu patrimônio também precisa estar atrelado ao dólar. Porque se o dólar começar a subir e os produtos começarem a subir, pelo menos uma parte do seu patrimônio precisa acompanhar essa valorização. E agora quais são as desvantagens, né? Quais são as grandes desvantagens de você investir em dólar? E talvez a principal que vale a pena ser mencionada nesse vídeo aqui é a questão do custo de oportunidade de você investir em dólar contra investir em ativos aqui no Brasil, por exemplo. O que é o custo de oportunidade, caso você não saiba? Basicamente, o custo de oportunidade é o tanto que você está deixando de ganhar ao tomar alguma decisão, por exemplo. Então pensa o seguinte, quando você vai escolher onde você vai colocar o seu dinheiro, como você não tem dinheiro infinito para investir em todas as oportunidades do mercado financeiro, você precisa escolher quais são as melhores opções. Então se você tem uma opção aqui no Brasil, por exemplo, o Tesouro Selic, que no momento que eu gravo esse vídeo está te pagando 13,65% ao ano, você teoricamente só tiraria o dinheiro de uma opção pouco arriscada, igual o Tesouro Selic, para colocar em outra opção, se aquela opção te oferecesse mais do que os 13,65%, porque querendo ou não, pode ter um risco maior envolvido ali também. Ou seja, você sempre tem que analisar qual que é o seu risco e retorno. Nesse caso, o custo de oportunidade de você investir em dólar é justamente o tanto que você está abrindo mão de rentabilidade por deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo. Quando você está investindo em dólar, você está deixando de ganhar 13,65% ao ano, como é o caso do Tesouro Selic, para você ter esse dinheiro. E aí, será que no longo prazo o dólar vai render mais ou menos anualmente do que o retorno que você teria ao investir no Tesouro Selic? Da mesma forma, a gente pode fazer essa análise, por exemplo, com os ativos da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Será que as ações aqui no Brasil, no longo prazo, tendem a se valorizar mais ou menos do que o dólar? Ainda bem que a gente tem a opção de não colocar todos os ovos na mesma cesta e a gente pode
pode diversificar, colocar um pequeno percentual dolarizado, um percentual na renda fixa aqui no Brasil e um percentual na bolsa de valores aqui no Brasil. Com isso, a gente consegue ter o melhor de todos os mundos e também sem ficar com essa dor de cabeça, com essa dor de cotovelo de beleza, eu tô colocando meu dinheiro em dólar, mas eu tô abrindo mão da rentabilidade aqui no Brasil. Mas não, você tem que pensar sempre na composição da sua carteira de forma a minimizar o risco para obter o maior retorno possível no longo prazo. Então, defina um percentual da sua carteira que você vai ter em renda fixa, defina um percentual que você vai ter em dólar e defina um percentual que você vai ter na bolsa de valores aqui do Brasil, por exemplo. Porque dessa forma você evita justamente esse arrependimento que você pode ter lá na frente. E agora, pra gente caminhar pro final do vídeo, né? Como que a gente pode investir em dólar diretamente aqui do Brasil? Quais são as principais opções alternativas que a gente tem? A primeira delas é comprar o dólar fisicamente, ou seja, você vai lá no shopping, numa casa de câmbio e você compra, entrega lá o real ou passa no cartão de crédito e pega o dólar em espécie, pega a nota do dólar mesmo. Só que, igual a gente sabe, o dólar também tem inflação, tem várias outras coisas, a própria segurança de você ficar armazenando dólar talvez não torne essa aqui uma das melhores opções, mas de fato é uma opção que você tem. Sem contar que você muitas vezes vai pagar caro, o IOF, o spread, muitas vezes não é de fato a melhor opção que você tem para investir em dólar. Você pode também comprar stablecoins, que são criptomoedas que equivalem, por exemplo, a $1 e guardar essas criptomoedas numa cold wallet ou numa hot wallet também, deixar ali na conta da corretora, que não é a opção mais recomendada, ou você pode colocar numa cold wallet, que é numa carteirinha como se fosse um pendrive, digamos assim, que você vai armazenar isso na sua casa, só você vai ter a senha e só você vai ter acesso àquelas moedas. É uma das formas de você diversificar isso também. E para mim, a melhor forma de você investir em dólar e diversificar o seu patrimônio é justamente comprando ativos dolarizados, sejam empresas lá nos Estados Unidos, sejam ETFs, seja qualquer outra coisa que esteja em dólar. E você pode fazer isso de duas grandes formas. Ou você pode entrar aqui na Bolsa do Brasil e comprar os BDRs, que são recibos de ações estrangeiras que são negociados aqui no Brasil. Então você entra ali no site da sua corretora, normalmente, igual você vai comprar uma ação, você pode comprar um BDR, vai comprar um BDR, por exemplo, da Apple, da Coca-Cola e o que quer que seja, ou você pode transferir o seu dinheiro para uma conta global, para uma conta como, por exemplo, o Inter, C6, a Nomad, a Avenue. Essas empresas te permitem investir lá na Bolsa dos Estados Unidos diretamente. Então você vai fazer a conversão, vai mandar o dólar para sua conta lá e de lá você consegue comprar diretamente as ações lá na Bolsa dos Estados Unidos. E essa é uma forma que talvez seja até um pouco mais segura do que você comprar os BDRs, por conta de que o valor que você tem investido lá vai estar justamente em dólar, vai estar fora do país. Se você tem uma conta na corretora aqui, você compra em dólar aqui, você tem o dinheiro que está, querendo ou não, dolarizado, mas você ainda está exposto à jurisdição aqui do Brasil. Então é um pouco mais arriscado, pensando num cenário um pouco mais extremo, mas não é o que a gente espera que possa acontecer. De toda forma, investir em dólar é muito importante. Se você ainda não investe, comece a investir, não perca tempo e deixe seu like nesse vídeo se você gostou, compartilha com um amigo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!